nossa aula nós vamos falar sobre vetores. Vetores é um conteúdo muito importante tanto para a física quanto para a matemática. Por isso, nós vamos falar exatamente sobre uma setinha. Peraí, uma setinha? Sim, uma setinha. Bom, a ideia de vetor, ela vem a ser aquilo que dá uma direção, um sentido, ok? E para isso, nós utilizamos muito os vetores para representações gráficas, certo? Bom, então vamos lá, vamos ver a definição. Vetores é uma grandeza física que pode ser classificada como escalar ou vetorial. Bom, o que vem a ser um vetor escalar? Bom, um vetor escalar é quando pode ser representado apenas por um número ou a sua unidade de medida, sem ter a necessidade de representar numa direção, num sentido ou tudo mais. Exemplos disso: a massa, uma área, o volume, a temperatura, o tempo. A gente não precisa especificar para onde que a massa está indo. A gente sabe que ela pode ser representada por um número. Bom, o meu peso, a minha massa, teoricamente, é de 78 quilos. Ou seja, eu preciso falar para onde que está indo 78 quilos? Ah, não, tem 10 aqui para a direita, 10 para a esquerda. Não, é um número, certo? Agora, a grandeza vetorial, quando eu falo que um vetor ele é de grandeza vetorial, natureza vetorial, ele já precisa. Quando um número somente não é suficiente para representá-lo. Neste caso, é necessário falar da sua direção e do seu sentido. E claro, também do seu módulo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Exemplo: velocidade, deslocamento, aceleração, força. Isso é muito importante também, força. Ou seja, eu posso representar uma força para cima, uma força para baixo. Ou seja, então quer dizer que eu preciso de algo mais do que um número, certo? Então isso é uma grandeza vetorial, um vetor vetorial. Bom, como que é a representação de um vetor? Bom, a primeira coisa, para representarmos um vetor, nós usamos uma setinha, certo? Uma setinha e, claro, em cima da letra, ok? Como que fica isso? Vamos lá. Para a representação de um vetor escalar, eu não preciso de uma setinha. Agora, quando eu vou falar de uma grandeza vetorial, aí sim eu preciso de uma letra e uma setinha em cima, ok? Bom, então isso é o início da nossa discussão sobre vetores. Vamos lá. Muito importante aqui. Para caracterizarmos um vetor, nós precisamos de 3 características. Vamos lá. Nós precisamos saber do módulo. O que vem a ser o módulo? O seu comprimento. Quanto maior a sua setinha, nesse caso que eu vou falar aqui, maior o comprimento dela. A direção. A direção, ela pode ser na horizontal, o vetor pode estar na horizontal, ou ele pode estar na vertical, certo? Para cima ou para baixo. Sentido. O sentido, ele pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Isso é algo que comumente confundem os alunos. Como? Por quê? Vamos lá. Direção. A direção, ela vem a ser aquilo que está numa direção horizontal ou vertical. Direção horizontal ou vertical. Ou pode ter também uma outra direção na diagonal. Diagonal, ok? Bom, o sentido, vamos lá. O sentido, por exemplo, quando o papai ou a mamãe ou alguém está dirigindo, ele tem que dar a seta. Vamos lá. A seta, você dá o sentido para a direita ou para a esquerda. Quando o avião está subindo, ou um helicóptero, ele está subindo para cima, o sentido para cima. Ou o helicóptero está descendo, ele está no sentido para baixo, ok? Então isso vem as definições de vetores,
ok? Agora nós iremos falar um pouquinho da soma de vetores, quando eu tenho mais de um vetor. Vamos lá? Bom, então na soma vetorial é simplesmente fazermos esse exemplo que nós estamos aqui, tá? Bom, a soma vetorial, para efetuarmos a soma de dois ou mais vetores, não basta somar os seus módulos, valores numéricos algebricamente. Ou seja, se o valor de um vetor é 2 e o valor de outro vetor é 3, simplesmente só somar 2 mais 3 não é suficiente, tem um método. Bom, existem dois métodos de somas de vetores, ok? Vamos lá para o primeiro, o método poligonal. Ele é utilizado para somar vários vetores de modo que a origem de um vetor, seja ligado à extremidade de outro vetor. Vamos lá, tem um exemplo de um vetor aqui, é uma setinha, ok? E para representar ele eu preciso de uma letra e uma setinha em cima dele, ok? Bom, a origem está nessa ponta aqui, ok? E a extremidade está nesta ponta aqui, beleza? Então vamos lá. Eu quero fazer a soma do vetor A, B mais C. Então vamos lá, vamos fazer a soma. Eu quero fazer a soma de um vetor A mais B mais C, ok? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que pegar do jeitinho que ele está aqui, o verdinho, vamos lá, vamos fazer ele aqui, ó, a soma do método poligonal. O que tem que fazer? Utilizar a origem e a extremidade, ela tem que estar ligada um com o outro. Vamos ver como fica? Vamos lá, o vetor A está aqui, o vetor A, certo? Bom, eu tenho que ligar a origem, nesse caso aqui, com a extremidade do vetor A. O vetor azulzinho, então vai ficar dessa forma aqui, ó. Vamos desenhar ele aqui. Ok, certo? E o roxinho? O roxinho eu tenho que fazer do jeitinho que ele está aqui. Vamos lá. Aqui. Pronto. Liguei a origem com as extremidades de todos. E o que vai ser o vetor soma desses três vetores aqui? Bom, mais uma vez, o vetor soma, eles têm que estar ligados da origem até a extremidade. Então, obviamente, nós vamos fazer desta forma aqui, ó, ligar a origem à extremidade, certo? E este é o vetor soma, que nós vamos chamar de D, ok? Então, o vetor soma é esse vetor em vermelho, ok? Não é difícil, certo? O método poligonal é este. Agora nós vamos aprender sobre o método do paralelogramo, ok? Bom, o método do paralelogramo é muito simples também, ok? Vamos lá? O método do paralelogramo, ele só é válido para somar dois vetores. Para calcularmos o vetor soma, basta traçar retas pontilhadas paralelas aos vetores aos quais queremos fazer a soma. Então, primeiramente é necessário desenhar os dois vetores com a mesma origem, formando um ângulo entre si. Vamos lá? Bom, vamos começar por este exemplo aqui. Nós sabemos que esta é a origem e esta é a extremidade, ok? Esta é a origem e esta é a extremidade. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui um ponto onde nós vamos chamar de origem, ok? Vamos lá, vamos desenhar o vetorzinho A aqui. Pronto, desenhei o vetor A. E nós vamos desenhar o vetor B exatamente com a mesma origem que o vetor A. Ok, certo? Então aqui nós temos o vetor B. E neste caso formou-se o quê? Aqui, ó, formou um ângulo entre o vetor A e o vetor B. Agora, para a gente fazer a regra, nós temos que traçar retas pontilhadas paralelas. Então, uma reta paralela pontilhada aqui. Vamos lá. Pronto.
e uma reta paralela pontilhada do lado de cá. Pronto, formando uma figura de um paralelogramo. Agora, para a gente saber qual é o vetor soma, basta que a gente faça a ligação entre a origem e a extremidade. Vamos lá? Aqui. Pronto. Então, este para nós é o vetor soma, que nós vamos chamar de C. Como que vai ser? Vai ficar assim, ó. C é igual a A mais B. Então, o vetor soma aqui nós temos que é o vetor C. Para este exemplo, outro exemplo aqui, vamos fazer da mesma forma. Vamos desenhar o vetor A de cá. Pronto. O vetor A. E agora vamos fazer o vetor B. Tá? Para cá. Vamos lá. Opa! Então, mais uma vez, formou o quê? Formou um ângulo entre esses dois vetores, um ângulo θ. Ok? Como que nós sabemos qual é o vetor soma? Mesma forma, traçamos retas paralelas pontilhadas, tá? Até aqui, paralela. Repare que é do tamanho do vetor verdinho, ó, e do tamanho do vetor aqui paralelo ao vetor azulzinho. Agora, o vetor soma, basta que nós ligamos a extremidade até a origem até a extremidade. Aqui. Pronto. E que nós vamos chamar esse de vetor S. S. Então, vetor S é igual a A mais B. Ok? Então, esses são os dois métodos de fazer soma entre vetores. Ok? Assim a gente vai terminando a nossa aula de hoje. Fique ligado que na próxima aula nós iremos falar sobre a lei dos cossenos, que é a soma algébrica, para a gente ter um valor, ou seja, calcularmos o módulo do nosso vetor, certo? Bom, então deixe o seu like, acompanhe no canal e se inscreva, ok? Grande abraço, tchau, tchau!